O silêncio na zona de explosão de Chernobyl é muitas vezes mais pesado que o próprio concreto do sarcófago que cobre o reator 4. Desde 1986, o local é um lembrete estático da falibilidade humana. Mas nas sombras daquela estrutura em ruínas, onde a vida biológica deveria ter sido erradicada pela radiação ionizante, uma anomalia começou a prosperar. Não estamos falando de mutações ficcionais, mas de algo de certa forma mais desconcertante. Fungos que aprenderam a comer o próprio veneno que nos mataria. Anos após o desastre, pesquisadores começaram a notar uma mancha negra se espalhando pelas paredes internas do reator. Quando coletaram amostras, descobriram que não se tratava de contaminação comum, mas de espécies de fungos, como Cladosporium sphaerospermum, que não apenas sobreviviam à radiação gama, mas buscavam ativamente. Diferente das plantas que utilizam a fotossíntese para converter luz solar em energia química, esses organismos desenvolveram o que chamamos de radiotrofia. O processo é o espelho biológico aterrador do nosso, mas adaptado para o inferno radioativo. Melanina como antena. Estes fungos são ricos em melanina, o mesmo pigmento que protege nossa pele do sol. Em Chernobyl, a melanina funciona como uma antena, capturando as partículas de radiação gama. Conversão energética. Ao absorver essa radiação, o fungo consegue transformar a energia ionizante em energia metabólica, promovendo um crescimento celular acelerado. Blindagem eficiente. Eles não apenas usam a radiação para crescer, como também formam camadas densas que servem como uma barreira, protegendo o restante do ecossistema, ou, ironicamente, bloqueando a radiação de escapar ainda mais para o ambiente. O aspecto mais inquietante dessa descoberta não é apenas a sobrevivência, mas a eficiência. Em experimentos em laboratório e até na Estação Espacial Internacional, observou-se que esses fungos, quando expostos a níveis intensos de radiação, crescem mais rápido do que em ambientes normais. Isso nos força a encarar uma realidade documental perturbadora. A vida, quando empurrada para um limite absoluto, não necessariamente morre. Ela se reconfigura. Chernobyl, o lugar que criamos para representar o fim da civilização, tornou-se o laboratório de uma nova forma de vida que prospera exatamente onde nós pereceríamos em minutos. Esses fungos literalmente digerindo o desastre. Eles transformam um monumento ao erro humano em um banquete biológico, sugerindo que, independentemente do que façamos ao planeta vida, em formas que talvez nem consigamos compreender plenamente, sempre encontrará uma maneira de ocupar o vácuo. A sobrevivência desses fungos em um ambiente tão letal não é mágica, mas uma guerra biológica constante travada no nível submicroscópico. Para entender por que a radiação não desintegra o código genético desses organismos, como faz com o nosso, precisamos olhar para o que acontece quando a radiação ionizante atinge o núcleo de uma célula. A radiação gama que emana dos detritos de Chernobyl é composta por fótons de altíssima energia. Quando essa radiação atinge a matéria viva, ela desencadeia dois tipos de caos. Dano direto. A partícula de radiação atinge a hélice do DNA diretamente, rompendo as ligações químicas que mantêm a estrutura unida. Dano indireto, que é radiólise. A radiação atinge as moléculas de água dentro da célula,
quebrando-as e criando radicais livres extremamente reativos. Esses radicais atacam o DNA, oxidando-o e causando o que chamamos de quebras de fita dupla, double strand breaks. Em um ser humano, se muitos DSBS ocorrem simultaneamente, o sistema de reparo entra em colapso, levando à morte celular ou mutações catastróficas, o câncer. Mas, nesses fungos, o cenário é diferente. Esses fungos radiotróficos desenvolveram uma tríade de defesas que os torna quase invulneráveis à radiação, que para nós seria um raio mortal. A melanina como escudo e antena. Além de proteger contra o sol, a melanina nestes fungos é disposta de forma a dispersar a energia da radiação ionizante antes que ela atinja áreas críticas do DNA. Ela funciona essencialmente como uma blindagem de chumbo biológica. Enzimas de reparo turbo. Estes fungos possuem mecanismos enzimáticos de reparo de DNA muito mais eficientes e rápidos do que os nossos. Eles conseguem detectar as quebras de fita dupla e soldá-las novamente quase no instante em que ocorrem. É uma corrida armamentista. A radiação quebra o DNA e o fungo o conserta imediatamente. Antioxidantes extremos. Eles produzem uma carga massiva de antioxidantes, que neutralizam as radicais livres mencionados anteriormente, antes que a ferrugem da radiação possa corroer o material genético. O fungo a elimina. Muitos desses fungos também são poliploides, o que significa que eles não têm apenas uma cópia do seu genoma, mas várias cópias idênticas. Se uma versão do código genético for destruída pela radiação, a célula simplesmente usa as outras cópias como um gabarito para reconstruir a informação perdida. É uma forma de backup de dados em nível biológico. Eles não ignoram a radiação. Eles aprenderam a lidar com o dano de forma tão eficiente que a constante chuva de partículas ionizantes se torna para eles um fluxo constante de energia a ser processada e não um insulto mortal. É fascinante notar que esse tipo de adaptação não é exclusivo de Chernobyl. Organismos com habilidades semelhantes foram encontrados em outros ambientes extremos. Se você gostou desse vídeo e gostou desse canal, por favor, se inscreva. Até mais.